Olá! Hoje a gente vai olhar para um dos pensadores mais provocadores da filosofia por um ângulo, digamos, diferente. Vamos imaginar a cultura não como uma ideia abstrata, mas como um paciente. Pois é, essa é a grande pergunta que guia a nossa análise de hoje. E não estamos falando de uma doença física, claro, mas de uma espécie de enfermidade do espírito, dos valores, da vitalidade de um povo. Acontece que, para Nietzsche, ele não era só um filósofo. Ele se via quase como um médico da cultura. Ele olhava para a Europa do seu tempo e não via só progresso e inovação. Ele via sintomas preocupantes de uma decadência bem profunda. Então vamos mergulhar nesse diagnóstico. Para começar, vamos entender o método dele. A abordagem do Nietzsche é muito particular porque ele pega emprestado todo um vocabulário da medicina para analisar a sociedade. Ou seja, para ele, uma crise na arte ou um problema na política não eram questões superficiais. Eram, na verdade, manifestações de algo muito mais profundo, uma condição ligada à vitalidade de um povo. É como se a cultura estivesse adoecendo a partir de suas próprias raízes. Ok, então se a Europa estava doente, quais eram os sintomas visíveis? O que o Nietzsche observava ao redor dele que o levou a esse diagnóstico tão sombrio? E o ponto crucial aqui é que, na cabeça do Nietzsche, esses não eram problemas isolados, cada um no seu canto. Eram todos sintomas interligados, todos apontando para uma única e profunda doença. Ele olhava, por exemplo, para o nacionalismo crescendo e não via força, via uma espécie de febre. Ele via a ascensão da opinião pública, da imprensa de massa, e enxergava ali a perda da singularidade de cada um. E a educação? Bom, ele achava que, em vez de formar espíritos livres, ela estava só criando peças para uma grande máquina social conformista. Certo, identificar os sintomas é o primeiro passo. Mas um bom médico não para por aí, né? Ele vai além, ele busca a causa raiz da doença. E é exatamente aqui que o diagnóstico de Nietzsche se torna realmente radical. A resposta que ele dá é uma das críticas mais diretas e contundentes à modernidade. Não era um vírus, não era uma crise econômica. A doença, para Nietzsche, era um ideal. E aqui a gente chega no coração da coisa. Nietzsche argumentava que o movimento democrático, com toda essa ênfase na igualdade, acabava, na verdade, enfraquecendo a cultura. Por quê? Porque ao priorizar o conforto e a segurança para a maioria, ele acreditava que a sociedade acabava desestimulando a excelência, o risco e a criação de valores por indivíduos realmente excepcionais. Ou seja, o pulo do gato aqui é o seguinte: essa busca por igualdade, na visão dele, não estava elevando todo mundo. Estava nivelando por baixo, criando uma cultura que tem medo da diferença e que guarda ressentimento da grandeza. Uma harmonia meio frágil, sabe? Baseada na mediocridade. Bom, mas um diagnóstico sem uma proposta de cura é só lamentação, né? E o Nietzsche, claro, tinha uma visão para a renovação cultural. Vamos então para a sua polêmica prescrição? A cura, segundo ele, não viria de um movimento de massa ou de uma reforma política. Viria de indivíduos, pessoas como os grandes artistas, os filósofos, os criadores, aqueles que têm a força para romper com o que todo mundo pensa e criar algo radicalmente novo, redefinindo o que a gente entende por belo, por bom e por verdadeiro. E olha, essa é uma distinção super importante, fundamental mesmo. É um erro bem comum achar que Nietzsche falava de um líder político ou de uma elite racial. Não, ele falava de uma aristocracia do espírito. A preocupação dele era com a renovação da cultura, não com o poder do Estado. Só que, como todo tratamento muito potente, a cura que o Nietzsche propunha não era nada simples. E vinha com os seus riscos. Na verdade, ela era extremamente delicada. E aqui que a coisa fica complicada. O mesmo ambiente cultural, que precisava desesperadamente desses indivíduos excepcionais, era, também, o lugar mais hostil para eles existirem. É um paradoxo bem trágico, não acha? Pensa só, uma sociedade que valoriza o conformismo vai sempre ver o gênio como uma ameaça. A cultura de massa pode pegar a obra mais radical e transformar num clichê inofensivo. E, sem apoio, como é que um criador sobrevive para realizar um trabalho que, muitas vezes, leva uma vida inteira? Então, diante dessas vulnerabilidades, Nietzsche enxergava a necessidade de ações bem concretas. Não bastava só ficar esperando os gênios aparecerem. Era preciso criar as condições para que eles pudessem florescer. Isso significava reformar a educação, para focar na profundidade e não só na utilidade. Criar sistemas de apoio para a arte e para o pensamento que não dependessem do mercado.
E, o mais difícil de tudo, mudar a própria ética da sociedade. E é com essa questão que o diagnóstico de Nietzsche nos deixa. Ele nos força a encarar uma tensão muito desconfortável que existe no coração da modernidade. Será que, ao buscar um mundo mais justo e igualitário, a gente corre o risco de criar um mundo menos interessante, menos profundo e menos belo? A pergunta continua no ar.